Uma coisa que todo mundo vem questionando ultimamente é o porquê do NXT ser tão superior ao main roster em diversas coisas, principalmente combates, mas ultimamente até mesmo as histórias que eles fazem no NXT conseguem ser muito mais atraentes do que o próprio main roster. E eu acho que é algo que a gente pode assim fazer uma análise de modo geral assim, porque muita gente às vezes se resume a apenas dizer: ah, é porque um é controlado pelo Triple H e o outro é controlado pelo Vince, e o Triple H é mais atualizado com o Vince. Também é uma das razões, mas não é a única, não dá pra resumir apenas isso. Então vamos lá, primeiro de tudo é entender o seguinte: o NXT ele é da WWE, tá? Muita gente tenta forçar que não, porque muita gente não gosta da WWE, mas o NXT é da WWE, é financiado pela WWE. O fato, por exemplo, de você não gostar do que vem acontecendo no main roster ultimamente não significa que o que acontece no NXT não faz parte da WWE também. Tudo faz parte da WWE ali, o 205 Live, a divisão do Reino Unido, o NXT, o SmackDown, o Raw. Então você não gostando de um ou outro não significa que não faça parte da WWE o resto, né? Se você, por exemplo, vai comprar lá uma marca de refrigerante, não tá gostando lá de alguns sabores, mas de um dos sabores você ainda tá gostando. Isso não significa que não é daquela marca mais, só porque um sabor é o único que presta pra você. Ou você vai comprar lá você vai comprar roupas ali, e aí é sempre daquela marca que você ali costumava consumir, mas você não tá gostando ultimamente das camisetas, não tá gostando ultimamente ali das calças, mas da blusa você ainda gosta. É a única coisa que salva pra você. Então, continua sendo daquela marca. Não é porque as outras coisas estão ruins que a que tá boa você não vai considerar que seja dela. Então, o NXT faz parte da WWE, mesmo muita gente tentando forçar que não, por não gostar da empresa em si. E aí, outra coisa que tem que deixar claro aqui é que o NXT, ele existe originalmente para poder formar talentos para o main roster. Então, no momento que tiver que puxar talentos da NXT para o main roster, no momento que a WWE main roster precisar de nomes para ir para lá, para ajudar o show, isso tem que ser feito. Não adianta bater o pé, não adianta fazer birra e não adianta ali chorar e dizer que não, porque o cara tá bem na NXT, não pode tirar ele de lá, porque ele tá sendo desenvolvido na NXT exatamente para ir para o main roster. Ele tá sendo financiado pela WWE, porque vai lembrar disso. Quem trabalha na NXT é da WWE, é financiado pela WWE, é com o dinheiro dela que eles recebem, para poderem justamente ir ao main roster quando ela precisar. Então, não adianta chegar e dizer: ah, não, é porque ele tá bem aqui, não vamos tirar ele. É igual você querer evitar tirar um jogador da base do seu time e não levar pro time principal, porque na base ele tá bem e no time principal provavelmente vão queimar ele. Pô, é chato. Mas aí, a culpa tá em quem administra lá o time principal e não exatamente no fato de que o cara, como tá bem na base, tem que seguir por lá. E aí eu acho que tem as diferenças, né? Por que tantos caras que saem da NXT e vão pro main roster acabam não dando muito certo, né? Existem diversos fatores. Primeiro de tudo, é entender que nem todo mundo que vai sair do NXT vai virar um top guy na WWE. Tem muitos nomes, inclusive, que se destacam no NXT, que você bate o olho e já sabe que é um nome que, beleza, vai ser atraente ali pro NXT, pra um show menor, mas quando precisar ali atingir ali um público maior, não é muito a cara. Aí você tem ali o exemplo do Bobby Roode. Pra mim sempre foi um exemplo de que quando fosse o main roster, não tem cara disso. Você tem exemplo de caras que nem ganharam nada na NXT, também já era de se esperar que isso aconteceria. Tipo o Apollo Crews, sabe? Ty Dillinger, que eu sempre afirmei isso também. O Tyler Breeze também, eu coloco entre esses. Isso não significa que esses caras não têm popularidade, isso não significa que esses caras não têm talento, mas a gente entende que na WWE Main Roster o público é muito maior e diferente. E aí que tá, eu acho que a grande questão, né? É diferente em tudo. É diferente, por exemplo, quando tá assistindo lutas, porque o público da NXT, quando tá assistindo uma luta, mesmo que ela esteja naquela época que o NXT nem era tão grandioso assim, embora as lutas acabavam ficando parecendo que foi no período lá que tinha o Finn Balor, que tinha o Nakamura, que tinha o Samoa Joe, o próprio Bobby Roode, lutas ali que nem eram assim, nossa, meu Deus do céu, que isso, tirou meu fôlego, mas que a crowd ali, a animação, o pessoal que ia assistir, ia pra se divertir, ia pra fazer barulho, ia pra sentir emoção, então eles conseguiam deixar a luta legal, né? Só na barulheira que eles faziam. No main roster, a gente pode pegar até lutas recentes aí, a mais recente que teve aí do Seth Rollins contra o AJ Styles no Money in the Bank. Foi uma luta boa, foi até uma luta boa, bem avaliada,
Porém, o público da arena nem estava tão animado como poderia. Ficou animado no final, lá quando teve finalizadores e tal, mas de resto não. Outra coisa legal da NXT é que muitas vezes a galera não conhece o moveset do Superstars. Então, a qualquer momento eles acham que a luta pode acabar, porque qualquer golpe que o adversário faz no outro acha que é o fim da luta. No main roster, os caras assistem toda santa semana, então eles sabem que quando o Seth Rollins for fazer lá um powerbomb, não vai acabar no powerbomb. Eles sabem que quando o AJ Styles fizer lá uma chave de calcanhar, não vai acabar daquela forma, porque o Seth Rollins é um superstar que não vai dar tap out, a não ser que ele seja heel em algum momento e olhe lá. Eles sabem que a luta só tem chance de acabar quando acontecer algum finalizador. Então, tanto que eles só se animam quando saem os finalizadores mesmo. É algo que também tem essa diferença entre as duas coisas, né? Então, os públicos são diferentes, os sentimentos deles são diferentes. Então, a diferença deles está primeiramente nisso, como eles agem durante a luta. E, claro, a diferença está em quem são eles, né? No NXT você bate o olho na arena e você vê poucas crianças. Você vê poucas ali molecada assim, nova. Agora você vê vários jovens ali, vários caras ali que devem ter de 16 a 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Caras ali realmente radicais. Caras que vão com camiseta do Bullet Club. Caras que eram fãs do CM Punk e tal. Caras ali que fazem two-switch para espelho, enfim, vários caras nesse perfil assim. Então, meio que você nota a diferença. No main roster, ao contrário, no main roster você vai num show semanal, você olha muita criança, muita menina, muito menino. Mulheres também tem mais do main roster. E jovens também tem, mas eles são um pouco mais assim do fundo, são um pouco mais ali... misturados, não são apenas os únicos igual você vê no NXT. E a gente sabe que em qualquer lugar do mundo, quando você vai fazer algo para um jovem, quando você vai fazer algo para uma criança, é diferente. Para uma criança, por exemplo, que vai assistir a WWE, ela tá muito interessada em ver, sei lá, o monstro entre homens Braun Strowman. Tá interessado em ver o Roman Reigns, um cara forte ali, um cara valente, um cara que luta ali pra cima dos adversários, derrotando um por um. Um John Cena, um cara que luta por lealdade, por respeito e tal. E já um jovem assim, ele não liga tanto se o cara ele é leal, se o cara é bonzinho, se o cara é covarde ou não. Ele só quer que seja bem feito, ele consegue ali apreciar muito mais a luta do que exatamente ter uma torcida em específico. Não que ele não tenha superstars assim favoritos, mas ele às vezes nem liga. Você vê o exemplo lá do combate do Adam Cole com o Johnny Gargano, que tinha muita gente torcendo pro Adam Cole, muita gente torcendo pro Johnny Gargano, só que a luta e a história era tão boa que o pessoal pouco se importava com quem ia vencer no final. O pessoal não saía vaiando no final, ou então, depois nas redes sociais, quando acabava a luta, e por exemplo, os fãs do Adam Cole lá, quando o Johnny Gargano ganhou dele, não iam lá e escreviam lá que estavam chateados, que aquilo era um absurdo, que desvalorizaram o Adam Cole, que estão superestimando o Johnny Gargano. Não, nem nada do tipo, sabe? A luta foi boa, foi demais, foi disputado, merecido, e ok. Sabe? Eles apreciam muito disso. No main roster, normalmente, quando acontece um resultado que não é o seu superstar favorito, assim, vencendo, e aí eu tô falando isso mais direcionado ao público do main roster mesmo ali, como eu disse, a maioria é criança, meio que você pistola na hora, você não quer nem saber o que aconteceu no combate ali. Eu lembro muitas vezes que aconteceu isso até quando teve John Cena e AJ Styles, que foi uma luta muito boa no main roster, muito legal, animada até no público, uma coisa que surpreendeu, porque como eu disse, geralmente é só NXT que o público se anima, mas que também tinha muita gente reclamando, né? Quando o John Cena perdeu, muita gente chorando, muita gente brava, como assim, John Cena perdendo e tal, e tal, e tal. E quando a AJ Styles perdeu, a mesma coisa também, lá no Royal Rumble, o pessoal lá putaço porque o AJ havia perdido, sabe? Então é meio que uma imaturidade, sabe? Que existe. Então é gente que se preocupa muito mais com o resultado do que exatamente com a qualidade em si. Se preocupa muito mais com quem está lá do que o que está fazendo. É aí que está a grande questão. Você vê lá o exemplo da galera da Arábia Saudita que viu lá um combate da divisão Cruiserweight do 205 Live que foi bom, mas poucos se interessaram. Ao mesmo tempo, quando tava tendo o Triple H de Randy Orton, o pessoal gritando lá, isso é demais, isso é incrível, pra golpes simples ali, pra uma luta simples que eles estavam fazendo, mas por ser o Triple H, por ser o Randy Orton, por estarem vendo naquele momento ao vivo, sabe? Pra eles é incrível, porque é o Triple H, é o Randy Orton, sabe?
Eu acho que tá muito aí a diferença que a gente nota. E além dos públicos diferentes, a gente tem que entender uma coisa. A bookagem do NXT, ela não tem a mínima pressão. Tudo o que eles quiserem fazer lá é igual o que você quiser fazer, por exemplo, no WWE 2K19 lá no videogame, sabe? Não, eu quero traição aqui, eu quero o combate do fulano com o ciclano e tal. É simplesmente dessa forma que eles vão tomando as decisões no NXT, sabe? Sem pressão alguma, até porque eles são financiados, eles não têm uma preocupação assim principal com o lucro. Eles querem lucro, mas não tem a preocupação principal nisso. No main roster, qualquer decisão que a WWE vai tomar, ela tem que avaliar os fatores externos. Por exemplo, olha que legal poderia ser uma storyline de traição do New Day. O New Day ali tendo um dos integrantes fazendo uma heel turn e atacando os demais superstars. Mas por que muitas vezes não faz isso? Porque aí depois vem a galera do lado do marketing, a galera do lado dos negócios, do lado das vendas, vai chegar na WWE e falar, peraí, vocês querem acabar com o New Day? O New Day aqui tá no top 3 de maiores vendas, quem que vai vir pra substituir eles? Isso é uma decisão estúpida, não façam isso. E aí a WWE, realmente, a gente vai perder dinheiro se a gente tirar o New Day, porque vai parar de vender essas camisas deles, merchandise deles, aqueles cereais deles, então não vamos fazer essa história legal. Tem essa pressão em cima. A época que o John Cena, por exemplo, era colocado em todo o show semanal pra abrir o show, pra fechar o show, pra ser um Superman. Muita gente sentia aquilo muito enjoativo. Pô, sempre o John Cena tá enjoando, o John Cena toda hora, todo ano. Ao mesmo tempo, os números da audiência mostravam que quando tinha John Cena, a audiência era melhor do que quando não tinha. Então a WWE meio que também mantinha assim, certas decisões envolvendo o John Cena por conta disso, desse fator externo, no caso, audiência. Ah, por que a gente não faz o Finn Balor aparecer mais vezes com a pintura? Ah, porque vamos deixar para momentos especiais, porque assim, nos momentos especiais a gente vende melhor o pay-per-view ali quando a gente tiver com a pintura, senão virar algo comum, e se virar algo comum ali, meio pessoal ali vai enjoar, sabe? É muita coisa assim, é muito fator externo que no NXT não precisa pensar nisso. O NXT, você quer fazer uma traição da Stable? Faz! Não vai ter problema nenhum, a gente não tá preocupado com outra coisa a não ser aqui a qualidade da história. Agora o outro não, tá pensando muito no lucro. E aí esse lucro não vem exatamente pela qualidade da história em si, e sim pelo que tá vendendo de camisa. Porque como eu falei, o público do meu roster é diferente, então o público do meu roster também não tá tão interessado. E aí eu tô falando dos americanos, tá? De modo geral, não tá tão interessado exatamente na qualidade ali. Até porque se tivesse, o 205 Live era o show número 1. Era o show mais animado. E a crowd do main roster, você vê que os caras quase dormem nos shows do 205 Live. Enquanto no main roster muitas vezes ali, sei lá, um combate de casais, uma storyline de casais, deixa eles animados, eles pulando, eles dando risada, porque é diferente, é diferente. Eles não são tão barulhentos, talvez, hoje em dia na IWC, na internet, igual são os pessoal de fã de NXT e tal. Mas eles ainda são a maioria, e a maioria esmagadora, tanto que ainda assim continuam lotando a arena. Ah, mas tem um problema para vender pay-per-view em tal show, em outro show. Aí que tá, né? As arenas também são um pouquinho maiores ali, e nem todo pay-per-view também é pra lotar. Tem certos pay-per-views aí, igual esse último de Stamping Grounds, que foi pra cumprir tabela, né? Diga-se de passagem, porque o card é horroroso. Então, tipo, eles provavelmente estão mais preocupados em fazer um Extreme Rules, em fazer um SummerSlam, até o show na Arábia Saudita, e não esses daí eles fazem de qualquer maneira mesmo. Então, meio que acho que isso mostra por que a bookagem da NXT é muito melhor e por que a do main roster é mais presa. Claro que não é só por conta disso. O Triple H também ali, ele é um gênio. Ele, tipo, foi um superstar que teve na sua carreira ali diversas rivalidades marcantes, diversas storylines marcantes, promava muito bem. Então ele sabe construir boas histórias, boas traições, boas heel turns, bons babyfaces, vitórias dignas. Ele sabe, ele tem tudo esse conhecimento. E ainda por cima é atualizado. É um cara que ele acompanha o wrestling no resto do mundo. Ele sabe quem tem talento, quem serve, quem não serve. Então isso também ajuda muito ele. Ele é um cara pronto pro papel dele. O Vince McMahon não. O Vince McMahon ali, ele tem toda a sua história no passado, tem todo um legado ali, ganhou muita grana com a WWE, continua ganhando muita grana, mas ele não é atualizado. Ele conhece muito pouco, ele ainda assim consegue acertar vários personagens aí nos últimos anos, conseguiu acertar ali o Braun Strowman, conseguiu acertar o Seth Rollins e tal, mas por outro lado ele não sabe o que fazer com vários nomes ali que são mais interessantes também, que poderiam ser melhor aproveitados na WWE. Você vê aí o AJ Styles muitas vezes teve problemas com isso, você viu aí que o Luke Harper também poderia ter sido melhor com isso, mas ele, sei lá, parece que ele tem dificuldades.
Eu não sei se vai conseguir trabalhar o Ricochet, o Adam Cole, o Johnny Gargano, o Aleister Black. O Triple H eu sei que ele vai. Agora o Vince não. O Vince muitas vezes até comete erros de chamar os caras do NXT, que como eu falei, tá certo, eles estão lá pra isso, pra ir pro main roster um dia. Mas aí ele não sabe o que fazer depois, então por que chama? Deixa os caras desenvolvendo mais tempo. Ou então pede ajuda pra alguém ali, deixa na mão do Triple H fazer alguma coisa, sabe? E infelizmente é assim. E depois de você construir um império igual o Vince construiu, você acha que o Vince vai realmente ouvir alguém? Vai querer mudar? Vai querer se atualizar agora? Não. Já tá com mais de 70 anos, construiu tudo isso, passou tudo isso de tempo. Ele tá de saco cheio. Ele não vai querer ouvir ninguém. Ele já se tornou ali um cara ali completamente arrogante. E é natural isso acontecer, na verdade. Em qualquer lugar do mundo, um cara que passar mais de 20 anos ali e tiver tido muito sucesso, ele não vai ouvir outra pessoa ali, senão ele. Ele pode até ouvir alguns dos outros conselhos, mas é muito raro. Acontece, não tem jeito, é inevitável. Só quando um dia ele realmente ali cansar e passar o legado para outra pessoa. E ainda assim essa pessoa, o Triple H, por exemplo, eu tô muito curioso para ver como ele vai trabalhar com a WWE um dia, se ele for realmente o comandante, por conta desses fatores externos, porque aí vai ter gente pressionando, a galera da audiência falando, não, você não pode fazer fulano perder o título, porque esse fulano tá trazendo boa audiência, você não pode fazer tal stable acabar, porque estão vendendo muita camiseta, você não pode fazer isso, porque, sabe, eu quero ver como ele vai lidar com isso, se ele vai, tipo, falar, quero que se foda vocês aí, ou se ele vai realmente ali ouvir esse pessoal também, porque é igual eu falei, é diferente, as duas coisas são diferentes, são pressões diferentes e são públicos diferentes. O NXT acaba que tendo grande destaque por isso, e é muito bom, é muita competência do Triple H, dos superstars que estão lá. E o main roster é complicado, não sei como exatamente vai haver uma mudança. Como eu disse, o Triple H no comando, ele talvez tente mudar, mas é igual eu falei, tem muita pressão externa e não acho que ele vai ser o comandante assim que vai tomar todas as ordens igual o caso do Vince. Vai ter mais gente ali também tendo poderes parecidos com o dele ali. Então algumas ideias vão ser brecadas. Então eu ainda não teria tanta esperança de que não, o main roster mudará, o main roster será tipo o NXT. Igual o NXT eu acho que não vai ser, mas pode dar uma melhorada talvez, mas é igual eu falei, são pressões ali. Veremos aí em breve o que vai acontecer, mas eu acho que isso explica um pouco do porquê o NXT consegue ser mais atraente com o main roster, embora também seja mais impopular, né? Embora muita gente não note isso, porque o NXT é barulhento pra caramba, é mais impopular. As arenas dos takeovers são bem menores do que no pay-per-view comum da WWE main roster. O número de pessoas interessadas na WWE Network para ver NXT takeovers é menor do que o número que para assistir pay-per-views da WWE. Então também a galera que gosta da NXT tem que sair um pouco aí da casinha e achar que tá ali voando e começar a espalhar mais a NXT pros demais, porque não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que assiste todo o show. Então, entender isso, é ter uma certa honestidade intelectual em analisar os dois. E é isso, comentem o que vocês acham, deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fui.